boa tarde. Estamos aqui, mais uma live. Aí, Agora, com o meu grande amigo. tudo bem, Marcelo? É, tudo bem, Tonho? Tudo ótimo. Que bom, hein? Tá legal, hein? Tá legal, tá legal. Antes de eu conseguir conectar com você, estava falando aqui pro pessoal que eu estava te chamando e o objetivo, né, dessas lives aí que a gente tem feito, que é ter um pouquinho de informação sobre como é feito o desenvolvimento do tênis infanto-juvenil aí pelo mundo, né? E você, pô, com certeza você é um cara que jamais poderia ficar de fora e passar um pouco do seu conhecimento aí pra gente e acrescentar aqui no conhecimento que muitos técnicos aqui que nós temos que são excelentes, mas eu acredito que nunca a informação, conhecimento é demais, né? E isso é uma das coisas que a tecnologia aí proporciona para a gente, né? A gente poder bater um papo, você está cedendo um pouco aí do seu tempo em prol aqui do tênis aqui do Brasil e contando um pouco da sua vivência aí com o tênis infanto-juvenil, com o tênis de formação aí nos Estados Unidos. Então eu estava falando isso, aí eu te chamei, estava ansioso lá para ver se você entrava logo ou não. Demorei um pouquinho em achar como é que funciona, mas consegui. Que legal, que bom, Antônio. Vamos lá então nessa, Marcelo. Vamos Bora? Como é que estão as coisas por aí, Tonho? trocar uma experiência aqui. Tudo bem? Bom, tudo bem, digo, dentro da problemática do coronavírus, né? Que é um assunto complicado ainda. A gente está conseguindo jogar tênis. Mas eu acho que as restrições ainda estão lá, temos que ter cuidado ainda, mas já estamos nas quadras, passamos um mês fora das quadras, o mês de abril inteiro, e faz 2 semanas estamos aí batendo bola. Que bom. E como é que você sentiu que a garotada que você trabalha voltou? Eles voltaram, eles conseguiram fazer alguma coisa em casa? Alguma recomendação que vocês passaram aí para que eles fizessem em casa nesse um mês? Sim, bom, todos eles estiveram fazendo fitness, a gente compartilhou com eles todas as semanas, compartilhávamos um programa de fitness, e eu tentava dar para eles ideias, muitas ideias para pensar também, planejar um pouquinho a parte estratégica do jogo deles, entenderem um pouco como é que eles jogam, e bom, conversar de vez em quando alguns zooms por aí para manter o contato e ver onde é que eles estavam mentalmente, fisicamente nessa época. Mas não é uma época fácil, né? Com certeza é uma época difícil aí. Aqui em São Paulo nós estamos há praticamente 2 meses aí afastados, e algumas pessoas só conseguem bater uma bolinha, quem tem uma quadra em casa, ou quem tem alguma coisa assim que possa entrar e fechar a porta para ninguém ver, né? Porque realmente tá proibido aí, tem um decreto aí do governador que proíbe aí muitas coisas, né? Sim. Mas eu acho que essa semana agora ele deve anunciar alguma outra coisa aí para o começo de junho. Tá legal. A Então, gente, a gente passou desculpa. aqui por. Não, desculpa, passamos por duas fases. A primeira fase foi 2 pessoas por quadra jogando, e agora, semana passada, entramos na segunda fase, que foram 4 pessoas por quadra, né? Já dá para jogar dupla. E a gente tem que ter cuidado com as bolas, com o contato, manter a distância social, mas acho que com cuidado dá. Tênis é um dos esportes que eu acho que com cuidado dá para fazer. Com certeza. Tênis é ao ar livre, né? Então o contato físico é muito pouco. Tendo um Claro, protocolo seguro aí,
eu acho que as chances são mínimas. Cuidado um pouco com a bola, né? Aquele negócio de marcar a bola. Pois E é, a questão também é como você chega no clube, como você vai embora depois do clube ou da academia. Então, essas questões aí que tem que ficar bastante atento, mas a gente aqui está bastante esperançoso aí de que a partir de 1º de junho a gente consiga aí voltar, nem que seja parcialmente para as atividades. legal, legal. Legal. Bom, Tom, então eu queria aproveitar aí que o pessoal está entrando, dar uma relembrada aí nos motivos aí da live, né? Que a live é uma live de informações com relação ao desenvolvimento do tênis pelo mundo. Então, como os outros países estão trabalhando nesse desenvolvimento, né? Então, hoje queria fazer uma apresentação desse meu amigo de longas datas e Pois é, longas né, viagens Marcelão? aí. Então, pessoal, vou fazer aqui uma breve apresentação. Não dá para falar tudo, porque senão a gente gastava a live inteira só para apresentar o homem aí, né? Então, vamos lá. Estou aqui com José Antônio Fernandes, conhecido carinhosamente pelos amigos e por muitos como Tonho, né? Ele é o terceiro da geração de profissionais do tênis de sua família. O avô Armando Ibarra foi um dos primeiros profissionais de tênis do Chile. Sua mãe, Carmen Ibarra, foi número 1 do Chile por 15 anos. E o tio Patrício Cornejo foi um dos tenistas profissionais, um dos maiores tenistas profissionais do Chile e finalista de Copa Davis. E ainda tem a irmã dele, a Eugênia Quena Fernandes, que foi uma grande jogadora chilena. Bom, o Tonho, no seu momento de juvenil, eu acho que ele foi o maior, ou um dos 2, 3 maiores jogadores juvenis do Chile. E ele, entre outros torneios, ele ganhou nada mais, nada menos que o Orange Bowl, né? Nessa época também vale ressaltar que ele me enchia de bola. Isso aí é mentira. Lá na Copa Milo, lá do Tapa do Cossate, lá no Palestino. E o cara me enchia de bola lá. Bom, aí no profissional, o Tonho atuou 12 anos em torneios da ATP. E seu melhor ranking foi 202. Jogou por vários anos a Copa Davis pelo Chile. Tá? Bom, após a aposentadoria do circuito profissional, ele atuou 15 anos como diretor de tênis do clube do Basf Tennis Club, um dos mais prestigiados clubes da Alemanha. Treinou Steffi Graf, que ela mesma costuma dizer em suas entrevistas e seus depoimentos, abre aspas, Tonho melhorou muito o meu jogo nas quadras de saibro e com sua ajuda ganhei meu primeiro título de Grand Slam em Roland Garros e cheguei a número 1 do mundo, isso dito pela Steffi Graf, fecha aspas. E hoje ela é casada lá com o André Agassi, né? O Tonho também foi agente oficial da academia da Rafa Nadal pela Movistar até 2018. Ele tem 3 livros publicados: Evolution in Clay, Discover Your Strengths e In Your Game. Alguma coisa, depois você me ajuda aí, Tonho, que eu acho que eu escrevi aqui meio errado. Tá legal. Ele morou no Brasil por 3 anos, em Brasília, onde jogava e treinava com os amigos. Carlos Chabalgotti, que eu já vi ele aí. Fala, Chapecó. Tá por aí o Chapecó? Tá por aí. Ele Grande tá abraço, dando parceiro. presença. Parceirão. Jogava também, treinava também com outro amigão nosso, o Ricardo Ascioli, Pardal, e o Ailton Borges, que acho que está aí na Flórida há um tempão, né? Bom, além disso, pessoal, ele fala fluentemente o alemão, o inglês, português, espanhol. E se vira, não é se vira mais ou menos não, se vira muito bem no francês e no italiano. Ele criou o Sport Mind, onde desenvolve o jogador de dentro para fora.
Treinou também por quase 2 anos a tenista russa naturalizada norte-americana, Sofia Kenin, quando ela tinha 13, 14 anos. Então vai ser muito legal aí a gente poder ouvi-lo nesse momento aí que ele trabalhou com ela. Bom, atualmente ele trabalha na academia uh, Tennis, Tennyson, que Tenium, atua dentro. Tenium, Hã? Tenium. Sorry, que eu escrevi aqui rápido. Tenium, que atua dentro do Boca West Country Club. A Tenium também promove eventos internacionais de tênis e agencia jogadores, tanto infantos juvenis quanto jogadores profissionais. Isso é legal também, ele falar um pouquinho depois como é que funciona esse agenciamento aí de jogadores. E o sócio fundador da Tenium é o ex-tenista francês, o Sébastien Grosjean. Então, bom, as apresentações rápidas estão feitas. Agora, Tonho, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus livros, do seu momento lá como jogador, do seu momento como profissional, como é que foi como é que aconteceu a questão da Steph Graf aí no seu dia a dia na época. Tá legal. Com você, meu. Bom, vamos lá. Eu vou começar pelo Brasil, que eu acho que essa foi uma parte importante para mim. No ano 73, eu cheguei no Brasil, em Brasília, não falava uma palavra de português, tinha 7 anos, e meu pai trabalhava naquela época na Academia de Tênis de Brasília. Eu conheci lá o Ricardo Ascioli, o Pardal e o Chapecó. Tinha outros meninos lá que jogavam tênis, mas eu acho essa história sempre tão interessante, porque esse aí era um clube que estava começando e a gente, o Pardal é um ano mais velho do que nós. Então, mas teve um momento na história que ele jogou a final do Orange Bowl com o Chapecó. Foi o 78, o Chapecó ganhou do Pardal na final do Orange Bowl. E o ano seguinte, um garoto do mesmo clube ganha novamente o Orange Bowl, que fui eu, no 79. E para mim isso é uma coincidência incrível. E foi, acho super importante, foi naquele lugar que eu realmente me apaixonei do tênis, 7, 8 anos. E bom, a gente se voltou a ver quando já tínhamos 13, 14 anos. E bom, naquela época o Chapecó era demais, não era desse planeta como ele jogava tênis, né? Era. Pois é. Exatamente. Bom. Eu tenho algumas lembranças aí também de jogos com ele que consegui ganhar de muita gente, mas dele nunca consegui ganhar. E hoje tem o Chapecózinho aí pintando, viu? Pois é, eu já ouvi dele, não consegui ver ele jogar ainda. Eles estiveram aqui o final do ano, aqui na Flórida, mas não vi o Chapecózinho jogando. Só vi uns vídeos dele. Joga legal. E bom que, eu, conversando outro dia com o Chapecó nos torneios, ele disse que tá indo bem tranquilo assim com o Chapecózinho. Isso aí é uma outra coisa que mais pra frente a gente conversa com ele também. Quem sabe um dia ele aparece aqui com a gente. Bom, Tony, se você quiser falar um pouquinho dos seus livros, dos seus 3 livros, depois da Steph Graf, como é que foi? Tá legal. A história dos livros, Marcelo, ela foi o seguinte: a minha carreira de tenista não foi do jeito como eu tinha pensado na minha cabeça, nas minhas expectativas. Você mesmo disse que eu ganhei Orange Bowl, né? E naquela época a fantasia de menino e as opiniões de algum por aqui por lá me fizeram pensar que eu podia ser muito bom. E quando eu digo muito bom, na minha cabeça eu pensava em ser top 10. Ser que nem o Vilas, que nem o Connors, que nem o Borg, né? Era o meu sonho. E eu comecei a carreira de tenista bastante sozinho, sem muitos recursos, sem experiência, e as coisas não se deram desse jeito. E os meus primeiros 3, 4, 5 anos no circuito foram realmente muito difíceis, ruins,
E eu tive muito perto de parar de jogar. Teve um momento, nunca vou esquecer, foi num campeonato no Chile, em Vinha del Mar, que eu joguei tão mal que eu disse, ou você para de jogar ou você pede ajuda. E eu procurei ajuda com o meu tio, Patrício Cornejo, e com um psicólogo, Enrique Aguayo. E essa mistura, um pouco entender como é que funciona a psicologia de um ser humano, de um competidor, e as experiências do meu tio me fizeram mudar muito o meu jeito de pensar e de ver o tênis. Obviamente, de me comportar também em relação com o tênis. Foi por isso, essa mudança me marcou tanto, Marcelo, que quando eu acabei de jogar, eu pensei, eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Eu disse, vou escrever como é que foi a minha história, assim eu consigo ajudar os jogadores mais jovens. Consigo passar isso. Bom, esse aí foi o começo de minha vida como escritor, né? Eu não sou escritor, mas eu queria botar essa experiência no papel. E logo como treinador, eu sempre fui muito motivado para aprender coisas novas e tentar melhorar como treinador, como professor, como coach. E o resto foi tentar achar uma metodologia de como eu consigo passar isso. Porque, na verdade, as minhas primeiras aulas de tênis, os meus primeiros meses, eu cheguei na quadra e pensei, com o que eu sei, eu consigo desenvolver um tenista profissional, é muito fácil. Eu já tinha entendido mais ou menos como eu caminho, né? Isso aqui é muito fácil, já achei simples. Só que cheguei na quadra e reparei que os outros não eram máquinas e talvez não tinham a minha experiência também, então eu tive que tentar buscar caminhos para comunicar o que eu sabia, o que eu tinha dentro aqui do peito, né, como experiências e conhecimentos. Então, daí escrevi 2 livros mais, que são metodologia, e é muito focado na pessoa, porque eu acho que ao final do dia, a parte mais importante do tênis é quem joga tênis, é a pessoa que joga tênis. No meu caso era o Tonho, no seu caso era o Marcelo, e assim, é a pessoa que vai na quadra e que tem desenvolve aquela capacidade de aprendizado. Então, isso aí referente aos livros, Marcelo. Entendi. Legal. Tonho, como é que foi como é que você conheceu a Steffi Graf? Como é que foi? Foi no período que você trabalhou lá na Alemanha? Como foi? Bom, na verdade, eu conheci ela muito jovem. Eu fui na Alemanha para jogar interclubes, numa cidade que se chama Ludwigshafen. Naquela cidade tem a empresa química que se chama BASF, BASF. E eu acho que era o meu segundo, terceiro ano jogando interclubes, e um dia eu precisava de alguém para treinar, e me contaram que tinha um sueco que era treinador de uma menina. E o sueco, eu joguei com o sueco de manhã, e a Steph estava jogando na quadra do lado com o treinador do meu clube, que era um cara que era muito amigo do pai dela. Então a gente jogou na quadra um do lado do outro. E quando acabamos de treinar de manhã, ela me disse se eu queria treinar com ela à tarde. E eu realmente não conhecia ela. Não sabia quem era, não estava muito por dentro do tênis feminino. Eu disse, vamos lá. Eu vi que ela jogava legal, né? Então disse, bom, dá para treinar. E quando eu cheguei no clube essa tarde, o estacionamento estava cheio de carro. E eu não entendia muito, eu pensei, nossa, deve ser conhecida aquela menina, né? E cheguei na quadra central e estava lotada. E bom, a gente deu um treino aí 1 hora, ela me pediu para jogar um set, eu era o número 1 do meu time lá, né? E jogando com uma menina, eu fiquei uma pressão incrível, eu disse, nossa, eu tenho que ganhar dessa menina, né? Ela vai e quebra o saque no primeiro game,
Bom, acabei ganhando o set de 6-2, 6-3, uma coisa assim, mas foi um treino legal. E daí eu fui embora para jogar um Challenger em Noyun. E eu tinha 19, 20 anos. E talvez foi uma das épocas que eu estava achando um pouco o tênis, né? E naquele torneio eu passei o quali, fiz as quartas e estava lá no torneio ainda no recebi uma ligação do treinador do meu clube que me disse, olha, a Steph gostou do jeito que você joga e está perguntando se você gostaria de acompanhar ela por um tempo. O treinador dela ia casar no mês seguinte, então ele ia parar de trabalhar com ela. E para mim foi um pouquinho uma decisão difícil. Você tá 19, aquele sonho meu de ser top 10 e a oportunidade. Ele me disse: olha, essa menina é muito boa, ela joga muito bem, é uma grande oportunidade. Todo mundo falou isso para mim: olha, uma grande oportunidade, uma grande campeã. E eu acabei aceitando a oferta e comecei a viajar com a Steph, treinar e viajar. E fiz isso, a primeira parte foram aproximadamente 6 meses, direto, que eu estava com ela todos os dias da semana, disponível, né, para treinar ou para descansar, se ela precisava descansar. Mas assim é que a gente começou o nosso relacionamento. Estou falando, ela tinha 16, 17 anos e eu tinha 19, 20 anos. Então faz já muitos anos. Que bom, né? E assim, aí você começou a desenvolver um pouco mais ela na quadra de saibro, foi isso? Pois é, naquela época, ela já jogava muito bem, não me lembro exatamente que ranking que ela tinha, mas uma das outras jogadoras que estava crescendo junto com ela era a Gabriela Sabatini. E era uma competidora difícil para ela, né? Pelo jeito de jogar, bola com mais spin, mais alta, e ela usava o meu jogo muito para entender como jogar com essa bola um pouquinho mais alta na esquerda. A gente treinou muito isso, eu dando topspin na esquerda dela e ela batendo slice, fugindo para bater direita. E passamos muitas horas jogando tênis na quadra de saibro para ela entender o assunto da paciência, né? Também você sabe que alemão joga meio ano na quadra coberta, que é rápida, tapete, e daí meio ano no clay. Então eles são um pouco híbridos. Eles não são, mesmo quando eles jogam na terra, eles não são como um espanhol. Eles jogam na terra de um jeito diferente. Entendi. Legal, Tonho. Pô, então, e aí você passou mais ou menos uns 5 anos com ela, né? Pelo que ela mesma fala. Bom, foi assim, depois dos primeiros 6 meses, chegou um momento que eu disse para ela, olha, eu também quero jogar tênis. Foi tanta a motivação e o aprendizado para mim, eu acho que eu aprendi mais dela do que ela de mim, de observar como um campeão se comporta. E aí eu reparei que eu tinha sido por 2, 3, 4 anos, eu tinha sido um turista do tênis. Eu não tinha protocolo nenhum para jogar tênis. Eu cresci num clube, jogava num clube, cheguei lá pela paixão pelo tênis, mas eu não tinha metodologia alguma. E eu comecei a ver que ela fazia as coisas de um jeito, e sempre bastante parecido, a intensidade na quadra era outra, o compromisso com o esporte era outro. Então eu me motivei muito e disse para ela, olha, eu quero dar uma tentada também, né? E ela me disse tudo bem e me pediu um tempo para arrumar um treinador. O pai me disse, olha, me dá um tempo até a gente poder conseguir algum treinador. E aí foi que entrou o Pavel Slossil. O Pavel continuou fazendo o meu trabalho e eu fazia algumas semanas por ano. Eu acho que foram mais de 5 anos, porque eu me lembro ter parado de jogar já, com meu filho recém-nascido, treinando com ela aqui em Boca Raton. Então foram 10, 12 anos que a gente teve um contato de algumas semanas por ano. Que legal, Tonho. Parabéns.
Bom, então, começando algumas perguntas aqui já, com relação a isso que você está falando. Eu acho que a gente pode fazer essa pergunta aqui do Denis, depois a gente entra de fato no tema da live aí, né? Tá Então, legal. Tonho, o Denis Correia, ele está perguntando aqui, Tonho, onde você foi se abastecer de conhecimentos para fundamentar a sua metodologia? E também, quais foram os seus mentores? Sim, eu acho que os mentores foram muito importantes. Mas, bom, vou responder aquela pergunta. Quando eu comecei a trabalhar de treinador, eu já jogava naquele clube, na BSF, eu joguei 10 anos pelo time. Então, eles me conheciam como jogador. Então, quando eu entrei para trabalhar lá, eu entrei diretamente na cabeça. Era o segunda pessoa encarregado da escola. A gente tem um grupo de treinamento grande, de uns 200 crianças, 180 crianças. Então, eu pensei para mim, bom, se eu vou fazer esse trabalho legal, eu vou ter que aprender. E o primeiro que eu fui fazer, eu fiz um estudo de é, Sport Management. Entrei pela parte administrativa e financeira do tênis, né? Fiz, Certo. fiz 2 aninhos disso e para ter uma ideia de como estruturar as coisas, levar a academia de um jeito legal. E daí eu sempre gostei muito de ler, eu leio muito, muita coisa, e daí eu queria fazer um Masters de Sport Management. E conversando com meu cunhado, ele me disse, eu recomendo, em vez de fazer o Master, vai por uma coisa paralela, que tenha muito a ver com o seu trabalho, vai para crescimento horizontal, não vai tão profundo numa coisa, né? E eu comecei a investigar e cheguei no negócio do mind coaching, do mental coaching. E eu me inscrevi para uma aula e percebi que eu gostava muito disso, porque tinha tudo a ver com o que tinha sido a minha experiência como jogador e o meu trabalho que eu fiz com psicólogo, as experiências que eu pude compartilhar com meu tio, com Patrício, com Pato Cornejo. Então, eu dei uma mergulhada naquele assunto do mind coaching e fiz outros 2 aninhos de estudo, mas daí para frente eu nunca parei de investigar naquela área. Eu gosto muito, eu li não sei quantos livros a respeito, eu fiz muitos cursos online também com respeito a isso. E, bom, isso te dá muito conhecimento teórico, né? Agora, na parte dos mentores, eu tive meu tio, Patrício Cornejo, que me ensinou muito. Ele tinha um jeito de ensinar que era muito experiencial. A gente fazia coisas juntos. Não era tão teórico, mas era muito de experiência, era muito do coração, de sentimento. Tanto assim que eu posso falar que hoje ele ainda é uma das pessoas mais importantes da minha vida, o meu tio. E da outra pessoa que eu aprendi muita teoria de tênis foi do colombiano que mora na Espanha, que se chama Pato Álvares. Eu fiz a minha carreira de tênis na mesma época do que o Emílio Sanches, e o Pato treinou de juvenil também o Martin Hait, o Jordi Bardot, David de Miguel, Sérgio Casal, que foram grandes jogadores, e eu matava ele a perguntas. Eu não tinha coach e eu ficava o dia inteiro do lado, aí me sentava nos jogos dos outros para escutar quando ele fazia o coaching, comentários. Ele ficava nervoso lá fora falando e eu tomava nota, Marcelo. Eu ia assistir os treinos dele, aprendi os exercícios que ele fazia na quadra, me ensinava por quê, como, quando. E eu comecei a usar isso logo também para mim, como jogador, e logo como treinador, obviamente, né? E, bom, você sabe como é o mundo do tênis. A gente aprende muito falando com colegas,
E eu tenho um grupo também no WhatsApp de amigos de fala hispana, que são coaches. E a gente faz umas conversas aí muito legais, trocando ideias, trazendo coisas novas, experiências e tal. Então, isso aí é mais ou menos o estudo, né? O estudo do jogo. Entendi. Bom, eu tô tendo umas perguntas aqui sobre a Ken e tal. A gente vai falar sobre ela no mais para frente um pouquinho. Então agora, Tonho, eu queria ver se a gente entrava já no tema, não que a gente não possa falar de outras coisas, mas se que a gente pudesse entrar no tema já do como é que é o desenvolvimento, né? Do tênis infanto juvenil aí nos Estados Unidos, como é que é a sua visão, como é que a USTA faz. Então, a pergunta seria mais ou menos essa, tá? Como funciona o ensino do tênis aí nos Estados Unidos para crianças entre 8, 9, 10 anos, até o alto rendimento, né? Se existe algum programa da USTA, como em geral, assim, não todos, mas os treinadores trabalham, como você vê como é que você acha que tem que funcionar, como é que funciona aí e como é que você acha que tem, como é que o Tonho acha que tem que funcionar? Que Bom, ele faz. Marcelo, eu gostaria de responder essa pergunta por duas partes. Eu tive 17 anos de experiência na Alemanha e agora tenho 8 anos de experiência aqui nos Estados Unidos e o sistema é diferente. A primeira Melhor coisa... ainda, Tonho. Que aí nessa sua fala a gente fica sabendo como é que funciona nos dois países. Sim, sim, porque eu acho que a cultura influencia muito o jeito que as pessoas fazem as coisas, né? Agora, vou começar aqui pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país muito grande e eu moro aqui na Flórida e Flórida é um lugar muito tenístico. Eu me atreveria a dizer que o lugar onde eu tô é o lugar que tem mais tênis na Flórida, que é a Boca Raton. Não me pergunte por quê tem tanto tênis aqui, mas tem muito tênis de tradição. A Boca Raton é basicamente como falar de Barcelona, na Espanha. Um monte de jogadores profissionais vêm treinar por aqui, passam por aqui, tem um monte de torneio, tem muito coach, muito treinador. Tem muitas famílias que vêm aqui para as academias. Tem pessoas de outros lugares dos Estados Unidos que mudam. A família toda vem para cá, compra uma casa aqui, vem por causa do tênis. Muitos estrangeiros, russos, asiáticos, europeus, sul-americanos que vêm por causa do tênis aqui nessa minha região de Boca Raton, Delray Beach. Aqui tem uma pergunta do Mário Rincon, que está aqui no chat. Acho que ele quer fazer uma pergunta também. Bom, está perguntando como é que faz. Você pode dar uma dica depois aí para ele, Marcelo. Tá. Então, eu diria que nesse momento histórico aqui nos Estados Unidos, o americano é bem especial, porque eles, por um lado, eles acreditam muito no sucesso. Eles pensam que você, com trabalho, você pode conseguir sucesso. E do outro lado, eles querem respostas rápidas. Eles querem que as coisas aconteçam rápido, que é um assunto que não vai muito da mão com o tênis. O tênis é um esporte super complexo, tem muitas variantes, tem a técnica, tem a parte emocional, tem a mental, tem o físico, e tudo isso é que nem um cocktail, que a gente ao final nem sabe quais são as proporções do sucesso. Para uma pessoa pode ser mais o físico, para outra é mais a técnica e para outro mais mental. Mas os americanos são bem orientados na técnica, porque a técnica, quando você tem uma técnica boa, o trabalho no tênis, os pontos são mais curtos. É mais fácil dar um ace que lutar um bate-bola. E o americano, ou dar uma direita, um winner de direita, do que
como o Rafa, correr e acabar desbordando o jogador fora da quadra, né? Então, a mentalidade americana é bastante técnica e é bastante de um sucesso rápido. Eles começam tênis... E vou tentar falar das duas coisas, Marcelo, da massificação e depois do alto rendimento, que eu acho que as duas coisas são necessárias, mas diferentes. Uma vive da outra. Não é que com massificar você não vai ter campeões só com campeões você não vai conseguir massificar. Eu acho que tem uma sinergia que vai de um lado para o outro. Mas aqui tem muitas pessoas que chegam no tênis e olham para o tênis como um esporte profissional, desde criança. Eles entram para jogar tênis a nível profissional ou para chegar numa muito boa universidade. Então eles começam com treinos sérios e organizados desde crianças. Estou falando... Esse criança seria 10 anos, Tony? Eu diria que sim, 8, 9, 10 anos. A USTA, uma das coisas que eles estão tentando nos últimos anos para massificar foi esse negócio do play and stay, que é com as bolas de diferentes colores, bola mais lenta, né? E tem alguns programas que fazem isso. No nosso programa, a gente não trabalha com isso porque temos as crianças já de 10 anos e tentamos entrar já na parte mais competitiva do tênis. Talvez a gente um pouquinho old style, mas nós acreditamos que conseguimos desenvolver tenistas daí para frente, né? Com a bola amarela e daí para frente. Eu acho que o Playstay pode ser muito bom para as crianças que têm mais problemas de coordenação no começo, mas em algum momento você vai ter que jogar tênis com bola amarela. Não tem outra. Sim, diga. Então, as crianças que você trabalha, ou em geral aí nos Estados Unidos com 10 anos, elas já estão competindo, já jogam com a bola normal. Jogam com a bola normal. Amarela, quer dizer. Sim. Bola normal. E as crianças que jogam bem, aqui eles treinam 5 vezes por semana. Eu acho que também naquele segmento, Marcelo, tem muitas crianças que jogam demais, para o meu gosto. Porque eu sempre digo que eu penso que uma das coisas que mudou desde a minha época, agora, ao tempo presente, é que eu também joguei muito tênis de criança. Eu jogava muitas horas, mas eu ia para o clube para jogar. E as crianças, hoje em dia, vão para o clube para treinar. Então, para elas, é trabalho, para mim era diversão. E eu acho que isso tem um impacto psicológico muito grande. Eu jamais passei por um burnout de tênis, de criança, porque para mim o tênis era meu hobby. A única coisa que eu queria era acabar a escola para ir jogar tênis. E fim de semana era tênis, era jogar tênis. Aqui as crianças, elas são muitas vezes elas começam bem, muito motivadas, e logo elas são levadas também pelos pais, né? Quando isso começa a ficar mais sério, já não é brincadeira, já é vamos treinar. E os pais prestam atenção para muitos detalhes, muitas coisas que às vezes eu diria que naquela idade não são tão importantes. Eu acho que manter a motivação na primeira parte do tênis e aprender o jogo é fundamental. Então, Entendi. Isso que eu vejo por aqui. A Alemanha é muito mais conservador, porque os alemães eles vão para a escola. Lá não tem online school, como aqui nos Estados Unidos. Aqui tem muitas crianças que já, aos 10, 11 anos, estão fazendo online school. Na Alemanha, você tem que acabar a escola até o final indo para a escola. Acho que hoje em dia tem uma escola na qual você vai uma vez cada 2 semanas, uma vez por mês, mas a maioria das crianças eles vão normal para a escola.
Então, mesmo os jogadores de alto rendimento que eu tinha, que jogavam muito bem, na época de inverno, por exemplo, que a gente tinha menos quadras para treinar, eles chegavam 3 vezes por semana para treinar às 4 da tarde, às 5 da tarde, porque até lá eles estavam na escola. Então eles treinavam, com sorte, 6, 8 horas de segunda a sexta e jogavam campeonatos no fim de semana ou treinavam um pouco mais no fim de semana. A gente tinha muito menos horas para treinar do que um espanhol ou um americano mesmo, né, que está nesse sistema de online school. Entendi. Então, assim, que deu uma cortadinha em alguns pontos que você falou. Então, na Alemanha, normalmente não tem muito as crianças de 10, 11, 12 anos, elas treinarem 2 períodos, elas já se dedicarem tanto assim, né? Elas saem da escola, foi isso que você disse? Que deu uma cortada. Pois é isso aí. As crianças aqui, lá na Alemanha, de 12 anos, eles vão para a escola. E mesmo eles treinando sério, eles não treinam a metade do que treina o americano, que treina full time aqui, né? Um americano que treina bastante tênis treina 2 vezes mais do que um alemãozinho de 12, 13 anos. Entendi. E, Tonho, a gente tem, assim, ouvido falar um pouco que tem muitas, principalmente o que a gente ouve falar, não que tenha mais, né? Muitas meninas na faixa aí de 10, 11 anos, aí na Flórida, que elas já treinam em 2 períodos, elas, na faixa de 10, 11 anos, elas estudam online, elas jogam torneios de 3 finais de semana por mês, e elas têm um nível já que jogam de igual para igual com as meninas de 15 anos, que tem um monte de, principalmente de famílias russas que vivem aí, e as próprias americanas nessa faixa etária que querem já fazer, como você falou, querem já fazer um trabalho sério, um trabalho direcionado, um trabalho com o objetivo de ser top alguma coisa, e na pior das hipóteses elas querem uma faculdade super boa, não é uma faculdade boa e nem muito menos uma mais ou menos, é uma super boa. Então, você que está nos torneios aí, infanto-juvenis, você vê muito esse tipo de criança, né, nessas condições? Realmente eu vejo muito mais do que eu gostaria de ver. Aqui, eu acho que a Sharapova, ela deixou não sei se fala em português, um legado, uma história, né? Legal. Ela veio de menina, treinou muito e virou número 1 do mundo. Então tem muitas pessoas russas também, e aqui já teve muitas americanas que fizeram coisas parecidas, como a Jennifer Capriati, não me lembro dos nomes agora, mas grandes jogadoras que jogaram muito bem, muito jovem, sendo muito novas, né? Então, as próprias Williams, né, Tony? As Williams, e até as Williams fizeram um pouquinho diferente, porque elas não jogavam campeonatos no começo, né? Elas começaram a jogar campeonatos sendo um pouquinho mais velhas. Não jogaram aquela. Mas já jogaram campeonatos profissionais, jogaram praticamente Sim. Nada de juvenil, né? Nada de juvenil e passaram direto no profissional. Então, aqui tem muitas meninas e meninos que jogam, que treinam muito, que jogam muito. Quase todos aqueles que querem ser bons, eles olham para casos como Sharapova, como, sei lá, Agassi, e pensam que fazendo a mesma coisa vão ter os mesmos resultados. E, na verdade, que eu acho que isso não funciona para todo mundo. Isso funciona para alguns e para a maioria não funciona. Eu tenho visto muitos... Eu recebo alunos de outros lugares, às vezes, de outras academias. Aqui, os pais são geralmente os que levam
o desenvolvimento do jogador, são eles o líder do processo, muitas vezes sem a experiência necessária, né? Só lendo as histórias dos outros, assistindo YouTube, perguntando. Então eles estão desenvolvendo um jogador pela primeira vez, né? Primeira vez é o filho dele, a filha dela. Então eles passam e mudam muito de treinador também, passam de um treinador para outro muito fácil. E no começo eles começam treinando muito, porque eles viram que a Sharapova treinava muito e o Agassi treinava muito, então eles começam igual. Muitos desses meninos, eles chegam aos 12 anos e já não têm intensidade de jogo, porque eles passam muitas horas de quadra, e na quadra eles começam a fazer um pouco de supervivência, né? Como é que eu vou aguentar essas 4 horas hoje, e amanhã, e depois amanhã? Então o que acontece, isso se torna um pouquinho mais uma maratona, e o tênis, o desenvolvimento do tênis pode ser como uma maratona, mas o tênis como jogo é um sprint, é um jogo muito rápido, e você tem que estar fresco física e mentalmente para treinar. Quando você começa a treinar cansado, dia atrás dia, não é muito bom para os meninos. E eu vejo muito isso aqui. Então você quis dizer assim que com treinadores talvez com menos histórico, isso acontece com mais frequência. Eu não sei se são os treinadores com menos histórico só, mas são os pais também com menos histórico, porque na minha época, Marcelo, na sua época talvez também, o tênis era um esporte muito mais de tradição. Alguém jogava tênis por aí, seu avô, sua avó. Agora você tem pessoas jogando tênis que vêm de muitos walks of life. O pai médico nunca viu uma raquete de tênis e o filho gostou do tênis. A mãe advogada, sei lá. Então eles chegam totalmente novos, sem experiência alguma, mas como líderes de um projeto que se chama Meu Filho Tenista. E eu sei, eu já vi muito, que é muito fácil cometer erros quando você não sabe o que vem para frente, né? Porque não tem a história. Quando você já viu a história muitas vezes, já começa a entender mais os padrões, né? Não sabe os caminhos, né, das pedras, como falam, né? Pois é, aparecem e não sabem que ia aparecer, né? A gente já percebe um pouquinho antes que lá na frente vai ter uma pedra, né? Então, e falando disso também, uma outra coisa que eu percebi aí, daquela última vez que eu tive aí com o Thiago, e que você nos recebeu também, ficamos aí acho que uns 20 dias, em geral, assim, nas quadras dentro dos condomínios, nas quadras públicas, tem muitos pais que eles compram lá uma caixa de bolas, alguns até com máquina de lançar bola, e vão para a quadra. Às vezes a mãe fica, aqui eu reparei muitos, mas não foram um, dois, não, foram vários nesses dias aí. O pai fica lá de alguma maneira, meio esquisito assim, lançando bola, ou eu vi 2 com as máquinas, e o filho lá batendo e batendo e batendo, muitas vezes com deficiência técnica, mas tipo assim, o que dá para entender é que o pai acha que ele sabe fazer a coisa, o canhão vai soltar a bola, a mãe vai ficar pegando as bolas, alimentando ali o canhão, e o volume é o que interessa, sem pensar muito na qualidade, né? Isso acontece demais também, né, Tom, aí na Flórida, né? Pois é, isso acontece demais aqui, e você sabe que, bom, você ou eu, a gente vem do tênis de toda a vida, e quando você vê isso, você fala, nossa, né? Nossa, ele não sabe o erro que está fazendo, né? Porque volume é uma parte do tênis, e vai ter um momento que o jogador vai precisar de mais volume, mas volume sem qualidade, com erros técnicos é muito ruim para o menino, porque eles pensam às vezes que repetição faz perfeito, mas eu sei que repetição não faz perfeito, repetição faz permanente. Então você pode pegar hábitos
de forma permanente. Daí não tem, é muito difícil corrigir mais para frente, né? Mas isso aqui é muito Exatamente. normal. E o problema, Marcelo, com isso é que tem casos de sucesso. Então as pessoas pensam, se o pai das Williams fez, eu posso. Mas eu já estou tantos anos no tênis, eu posso dizer, eu digo para os pais, 99% dos pais que tentaram isso não conseguiram. Não funciona. Por que que funcionou pro pai Williams? Vamos dizer, talvez as filhas vinham com muito talento natural, não só físico, mas talvez mental, talvez ele tinha um talento mental muito grande, né? E conseguiu motivar elas. E a parte técnica, talvez alguém ajudou, talvez foi natural também. Eu como jogador, Marcelo, eu não tive nunca uma aula de tênis técnica, nunca. Mas melhor dito, eu nunca tive uma aula de tênis. A primeira vez que eu treinei com um treinador, eu devo ter tido 17 anos. E a minha técnica não é toda estragada. É normal. E por quê? Talvez observando, talvez a motivação. Então, essas coisas, às vezes, elas vêm, elas caem um pouco fácil para algumas pessoas e para outras não, né? Mas essa história do pai sem ajuda e com um monte de bolas desenvolvendo o jogador funciona muito pouco. Muito pouco. Isso é o pai, aquele pai que ainda tem uma vivência, nem que não seja no tênis, mas que seja no esporte, ele não vai conduzir dessa forma, né? Ele com certeza vai buscar um profissional, vai avaliar a competência desse profissional, vai ver o histórico e não vai começar lá a pegar 200 bolas e um carrinho ou uma máquina e ir para a quadra com o filho, porque ele sabe a importância da técnica correta, né? Pois é. Eu Se posso uma contar, criança chega. posso contar uma Ah, história aí ao respeito, Marcelo. Bom, você disse bem que a Tenium, um dos sócios da Tenium é Sebastián Grosjean. isso. Ele mora aqui em Boca Raton e a gente se conheceu. Olha aí, ele foi número 4 do mundo, né? Um grande jogador. Um jogador com muita variedade, grande talento, rápido, boa cabeça, muitas faculdades para ser campeão. E a gente se conheceu. Acho que estou te perdendo, Marcelo. Tá aí? Tá. Oi, tô aqui, tô sim, Tony. Tá legal. Um amigo brasileiro aqui em Boca Raton que trabalhava na comunidade onde o Sebastião mora, disse para ele: tem um cara que pode ajudar o seu filho, o filho dele, o filho homem, o Tom. E o Sebastião chegou para mim um dia e me disse: eu gostaria que você treinasse meu filho. E eu disse: tudo bem. Eu estou fazendo trabalho de treinador há muitos anos, mas mesmo assim é engraçado, né? Você tem um cara que foi número 4 do mundo pedindo para você treinar o filho, né? E o engraçado, Marcelo, ele chegava, deixava o filho na quadra e ia embora. E eu quase nem vi ele nos primeiros 6 meses que eu treinei o filho. E daí, aos pouquinhos, a gente começou a falar e ficamos mais amigos. E eu era quem perguntava coisa para ele, né? Para a experiência dele. Como é que você fazia isso quando você jogava? E a gente começou a ter uma amizade e acabamos trabalhando juntos. Mas esse aí, que é um pai que sabe de tênis, não me disse jamais, até o dia de hoje, como dar uma aula de tênis. Ele tem as suas ideias, a gente compartilha ideias, mas ele me deixa trabalhar. Totalmente, com toda a liberdade. Engraçado, né? Importantíssimo isso aí. É Engraçado. um cara que podia, é um cara que podia entrar na quadra e dizer para não, Tony, põe meu filho para sacar assim o assado, né? Claro, claro. E eu tive pais e mães, arquitetos, engenheiros e médicos que me falaram como fazer a aula de tênis e o treinamento dos filhos, né? Não é? Então, É.
para nós, como coaches, é engraçado, mas eu acho também, eu queria fazer um parênteses aqui, talvez, Marcelo, eu acho que também nós somos um pouco responsáveis por isso, nós, como Grêmio, treinadores de tênis, porque eu acho que a nossa profissão ainda não está no nível de profissionalismo onde a gente podia chegar. Eu acho que a gente deve subir os estándares de coach. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você pode, em um fim de semana, conseguir a licença de treinador. E eu acho que isso não devia ser. Em um fim de semana? Onde fim de semana você faz o USPTA e você tem um cartãozinho que diz que você pode dar aula de tênis. E eu acho que pra gente, mesmo jogadores que jogaram tênis, é importante aprender teoria. O tênis é uma arte, como eu falei antes, é um esporte muito complexo. Por um lado é uma arte, mas por outro lado tem muita ciência hoje em dia já, onde a gente pode meter a mão, né, e tirar coisas boas daí. Então, validando a ciência com a arte, com a experiência que a gente tem, a gente consegue fazer trabalhos melhor feitos, mais profissionais. E eu acho que isso ainda falta no nosso trabalho, por isso que os pais, às vezes, eles não confiam. Ele vem o treinador, eles veem, esse cara não sabe disso, e então porque eles fazem aquela pesquisa, né? Um pai que é profissional de qualquer coisa, de engenharia, de medicina, de arquitetura, ele passou por um processo de estudos. Então, quando ele entra no tênis, ele vai estudar o esporte, né? Ele tem aquela mentalidade de aprender teoria também. E tem muito treinador de tênis que não faz isso, que pensam que com a experiência deu. E eu acho que não dá. Com a experiência não é suficiente. Não dá mais, né? Já deu, agora não dá mais, né? Agora não dá mais. Tonho, eu queria te pedir uma coisa. A gente está, acho que, a 2 minutos de encerrar. Tem muitas perguntas aí que eu confesso que eu não consegui acompanhar. As pessoas que estão entrando e dando boa noite aí, eu queria agradecer. E queria te pedir, Tonho, que quando cair, eu te chamo novamente e a gente volta. Tá legal. E aí tem mais alguns assuntos e aí a gente entraria nessa segunda etapa no todo o processo que você fez com a Kenin. Tá legal. Aqui Tá tem bom? o Denis Correia, fez bastantes perguntas, 5 acho, mas eu não consegui ler também não, Marcelo. Talvez a gente responda alguma delas. O Ricardo Matar também, nosso amigo, o pessoal da Brascourt, o Ricardo Tonicello. Pessoal, se vocês puderem, porque quando eu caio aqui, as perguntas elas somem, né? Então, se vocês puderem fazer novamente, aí eu vi muita pergunta legal aqui. E aí eu passo pro Tonho, ele responde antes de entrar no assunto da Sofia, da Sônia Kenin. Beleza? Falta acho que 1 minuto e meio. A próxima questão, Tonho, aproveitando um pouquinho essa questão de treinamento, de classificação aí, como você falou, que tem tudo a ver. Hoje em dia, nos Estados Unidos, se trabalha ainda com muito drill? Ou é mais assim, a bola viva, mais aquela coisa de já começa com estratégia, ou tem muitas repetições, aqueles treinos de repetições, drill? Sim, bom, eu acho esse é um assunto bastante comprido de falar, Marcelo, porque eu acho que essa é uma das características do americano, é o drill e o trabalho técnico. E eu acho que aos poucos, eles estão tentando mudar um pouco o trabalho que os coaches fazem e ensinar o tênis também pelo lado estratégico. Eles entram muito pelo lado técnico, e daí você tem um jogador de 17 anos, 15 anos com grande técnica, mas eles não sabem entender o jogo, né? Não sabem jogar. 15 segundos para cair, vamos lá. Então vamos voltar e 13, a gente volta. 12, 11, que nem ano novo, Marcelo, vamos lá. Seu português está sensacional, parece que você